Sabia que o trator depende muito da parte elétrica para poder funcionar? O motor de partida, os componentes aí do painel, os faróis, alerta, luz de freio, todos eles precisam de energia. E não para por aí, sensores e até alguns componentes hidráulicos. Esse trator aqui, por exemplo, ele está com a correia frouxa e às vezes o alternador está com dificuldade para carregar a bateria, que tem permitido falhas em alguns dos sistemas. Nesse caso, vamos soltar os dois parafusos que prendem o alternador e ajustar a tensão da correia adequadamente. Esse é um processo bem simples que dá para ser realizado até mesmo na roça. Prontinho, correia tensionada e firme. Com a correia frouxa, o alternador não consegue gerar carga suficiente e a bateria não carrega direito. Correia ajustada, sistema carregando corretamente e trator pronto para o trabalho. Dessa forma, se precisar trabalhar à noite, as luzes irão te ajudar.